gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula, então, de nutrição de cães e gatos. Então, aqui, pra gente finalizar aqui o conteúdo. Depois ainda tem a extra. Seguinte, agora é momento de conta. Então, novamente, separa a calculadora, papelzinho, caneta. Eu sei que vocês podem estar fazendo anotações, mas agora é bom ter uma calculadora do ladinho, que vocês vão precisar ali no final. Sobre as contas, não necessariamente eu vou ensinar a formular uma ração inteira, né? Mas eu só vou dar só um exemplo de uma das principais formas de formulação de conta de ração, para vocês entenderem como a gente faz para calcular o quanto, por exemplo, de milho eu vou colocar, quanto de centeio, quanto de soja, quanto de farinha de carne. Tudo isso tem uma conta que a gente consegue fazer para fazer a formulação. E é isso que eu vou discutir com vocês mais pro final dessa aula. Mas vamos começar então a dar início a ela agora. Bom, vamos então falar da digestibilidade. Na formulação de dieta, é fundamental considerar a digestibilidade dos aminoácidos, principalmente, para maximizar a absorção, a síntese de proteínas no tecido e, consequentemente, a eficiência de ganho. Isso é uma coisa necessária, os aminoácidos, para maximizar a absorção, porque a síntese de proteína nos tecidos apresentam diferentes coeficientes de digestibilidade. Então, a maioria das rações que tem essa preocupação de usar o aminoácido como forma digestível para auxiliar nessa absorção, elas apresentam uma melhor qualidade mesmo e um melhor desempenho para os animais, tanto em relação a benefício econômico, quanto a dietas calculadas no aminoácido. A única questão é que existe algumas metodologias diferentes na formulação da utilização desses aminoácidos, e é mais adequado ter esse resultado diretamente do animal, né? A gente saber como que tá a digestibilidade desse animal. Normalmente faz in vitro, né? E in vitro, infelizmente, a gente acaba não tendo tanta resposta, né, de um digestivo, das dinâmicas de um intestino in vitro. Na digestibilidade, a gente tem a digestibilidade ileal verdadeira, que a gente chama de DIV, e a estandardizada, que é a DIE, DIE. Muitas vezes a gente acaba falando que elas são uma só, mas na verdade elas têm uma diferença, e é importante para a gente saber como ocorrem as perdas endógenas, mas a gente consegue diferenciar elas, né? Então, assim, a perda endógena total, ela pode ser dividida em perda basal ou perda específica. As basais, né, também chamadas de perdas não específicas, elas representam a quantidade mínima que são perdidas mesmo de aminoácidos pelo animal, não tem o que fazer, uma quantidade mínima. Isso vai dar perda relacionada ao fluxo do alimento até o estado metabólico do animal. Não é relacionada à composição da dieta em si. Já a perda endógena específica é relacionada à composição da dieta ou do alimento. Por exemplo, presença de lectinas, inibidores de tripsina, taninos. Esses todos podem contribuir com mais de 50% da perda endógena total dos alimentos, tá? Então, é por isso que a gente trabalha com esse tipo de digestibilidade. Aqui é nada mais do que o caminho percorrido da digestão desses animais em relação principalmente aos aminoácidos, que são importantes para maximizar a absorção e síntese de proteínas e de diversos tecidos para a gente ter eficiência de ganho na alimentação. Bom, agora a gente entra para falar das classificações, principalmente a classificação do mapa, tá? Então, como eu já havia dito antes, a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa. O mapa é nada mais do que o Ministério da Agricultura. É ele que dá o selinho lá de aprovação que tá tudo certo. As pessoas talvez não saibam, mas os veterinários trabalham no mapa, o alimento que vocês comem, né, que a gente come, carne, derivados, etc., precisa ser registrado e avaliado pelo mapa, tá? Então a gente tem a confirmação de que esse produto foi aprovado pelo mapa. Então é um produto com qualidade, é um produto que belezinha a gente comer. E com a ração não é diferente, tá? A gente também tem classificação no mapa. Para quem não sabe, o mapa ele é um órgão responsável pela regulamentação, fiscalização de todo o setor de produto de alimentação, destinado também à alimentação animal. Então,
o estabelecimento que fabrica, que fraciona, que importa, que exporta, que comercializa, tudo isso tem que ter um registro no mapa. Então, até em estabelecimentos para adequar, né, uma condição, a gente saber que, por exemplo, as agropecuárias estão fornecendo um produto para gente que foi armazenado adequadamente, né? Porque a armazenação também, né? A armazenagem também interfere na qualidade do produto, por isso que a gente precisa dessa averiguação, tá? Então deve ser registrado no mapa e deve observar toda a legislação e ser consequentemente fiscalizado pelo mapa. Então o mapa ele classifica as rações como o mapa classifica a questão da nutrição animal como alimentos complementares, alimentos completos e alimentos especiais, tá? Então a gente entende, tem as rações, tem os petiscos, tem desde. Hoje em dia tem sorvete de cachorro, tem panetone. Então a gente tem diversos tipos de alimentos hoje em dia para esses animais de pequeno porte. E o mapa tá ali aprovando e registrando tudo e fiscalizando, vendo se está tudo adequadinho para fornecer para os animais. E a gente tem as classificações dentro do mercado, que é o que eu tava falando da ração prêmio, super prêmio, etc. Bom, a gente classifica normalmente em 4, a econômica, que são as mais baratas mesmo, a standard, que é nada menos do que uma ração padrão, a prêmio e a super prêmio, né? Então, qual é a diferença que a gente tem isso? Eu coloquei essa tabelinha aí pra gente entender mais ou menos como funciona. Então, assim, vai por qualidade de ingredientes, origem da proteína, eu comentei sobre isso. A proteína conta muito, tá? Se a gente tá fazendo com farinha de carne, farinha de pena, né? Às vezes é farinha do resto do resto. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado e saber o que a gente está oferecendo, se vale a pena mesmo, né? Vai ter sustentabilidade, esse animal vai se sentir saciado, às vezes acaba não funcionando porque não vai promover a saúde para o animal. Digestibilidade, quantidade de cocô, foi o que eu disse, as fezes são muito importantes e o mais importante, socioeconômico, o preço. Então vamos lá, a standard, por exemplo, a qualidade dos ingredientes normalmente são baixas, a origem da proteína é vegetal, uma origem mais barata, a digestibilidade é baixa, então, né? É um alimento que fica ali, não é muito agradável, talvez para o cachorro e para o gato. A quantidade de cocô é alta, é aquele quantidade grande de cocô. Que é meio que. Eu posso dizer que meio que rápido, a gente não tem uma síntese de todas as vitaminas e etc. Então é normal que o cocô seja maior. E o preço baixo, é claro, você está pagando por algo não tão bom. Então é claro que o preço vai ser favorável a isso, tá? Aí, isso é standard, né? A gente tem uma econômica que consegue ser um pouquinho menor que isso. A prêmio. Mas, gente, assim, pra não passar fome, tá bom, tá? Prêmio, a qualidade de ingredientes vai pro médio, a origem da proteína vai de vegetal ou animal, né? A gente tem uma mistura, né? A gente coloca uma sojinha com uma farinha de pena, uma farinha de vísceras de frango. Digestibilidade, a gente tem média, qualidade de cocô é um pouco menor, o preço vai ficar também no médio. Então o prêmio a gente entende como a ração média, né? Então a ração que não tá ruim, mas também não tá bom. Então a gente fica na prêmio. E aí a gente vai para super prêmio, que aí é as que realmente tem um custo altíssimo, tá? Inclusive a alta aí tá com 2 negocinhos, que realmente é um preço alto, porém a gente tem valores altos de qualidade. Então, qualidade de ingrediente alto, você vai ver uma qualidade de matéria-prima, né? De primeira, por exemplo, né? Não vai ter vísceras, nem muita farinha, etc. Origem de proteína, animal apenas. Então, a proteína tá ali, entendeu? Tá fazendo efeito. A digestibilidade, obviamente, é alta, porque rola muito, 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 muito incentivo à pesquisa pra gente saber como é que tá funcionando isso. A quantidade de cocô é baixa, tá? Normalmente eles até ingerem menos ração, porque já dá uma saciedade e já sustenta o que tem que sustentar. E o preço, né, como eu disse, alto também, tá bom? Mas assim, é o que eu falei, isso vai muito em relação à afetividade do proprietário com o animal e a relação socioeconômica, né? O que você pode pagar ou não, porque essas rações hoje em dia não são nada baratas. Mas é aquela coisa também que o barato pode sair caro, então fica dessa via de mão dupla aí em relação às classificações do mercado.
E agora, tentando formular uma ração, a gente vai trabalhar sobre a metodologia para uma formulação de ração, tá? Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com a espécie, né? A categoria da espécie, a idade, a produção estimada, o ganho de peso, a atividade desse animal. Então, a gente vai pegar tudo em relação a essa espécie, genética também, o que influencia, etc. Levantar é um tópico. Você vai colocando lá, vai explicando toda a metodologia do que você quer fazer. As exigências nutricionais, né? Então você vai pegar lá nas tabelas ou na empresa de genética quais são as exigências que estão solicitando. Então cada animal tem a sua exigência. Então você vai pegar lá. Obviamente hoje em dia a gente já tem diversos como achar quais são as exigências de cada espécie, de cada raça, para cada peso, para cada fase, tá? Então a gente já consegue ter a base para formular isso. O uso e limite dos alimentos, quais alimentos a gente vai utilizar, tá? E limites também é porque até onde a gente consegue utilizar esse alimento, né? Por exemplo, as farinhas. A farinha seria o último processo, então, do alimento, de uma forma de render mais, e a gente ainda conseguir utilizar e ainda ter, né, a proteína desse alimento ali, né? A gente não tá desintegrando, aumentando o volume desse alimento e perdendo a qualidade desse alimento. Alimentos disponíveis e preço, né? Então a gente faz muito por época também. Muito da parte vegetal depende de época. Então a gente precisa trabalhar mais ou menos com o tempo desses produtos, tá? Animal, a mesma coisa, às vezes o preço sobe, o preço desce, então a gente precisa sempre estar trabalhando com relação a isso. E vem dos preços, lembra que eu falei que carboidrato é o produto mais barato? Então normalmente a pessoa taca um pouquinho mais de carboidrato para diminuir a proteína, que é um valor mais caro. Isso é muito comum nas econômicas, né? São rações mais gordurosas, porém mais baratas. E ração, a ração então tem que ser nutricionalmente equilibrada, palatável, sem perigo para a saúde do animal. Já é difícil, uma ração que melhore a saúde do animal ou mantenha. Piorar então é pior, né? E realmente aí tá escrito ou do consumidor humano, né? Não só pelo estresse, por psicológico, né? De afetar o seu bicho, mas também às vezes até por questões zoonoses, fúngicas e etc, que uma ração pode passar, né? Às vezes pelo ar e etc. E sem risco também para as pessoas que vão manusear, que é exatamente isso. A ração ela tem que ter um preparo, uma validade correta, e a gente lembra da valor econômica, que é a gente tentar fazer uma ração de qualidade o mais barato possível e o mais lucrativo também, pensando no mercado. Tá. Aí então passando, eu coloquei esse site aí, porque nesse site da USP a gente consegue verificar todos os valores atual de cada produto, tá? Então por quilo a gente consegue lá olhar, clicar nesse site aí, entra no site e a gente consegue ver absolutamente todos os valores dos produtos, tá? Então da aveia, da farinha de ossos, da farinha de víscera, a gente consegue ter acesso a esse valor na agropecuária. E na área da agricultura também, então é só entrar aí e verificar. É bem legal também, chega notícias e etc. Então para quem quer aprender a formular ração, ter uma noção de base de preço, essas coisas, a gente consegue entrar nesse site aí que eu tô fornecendo e conhecer. Eu indico também entrar só para conhecer um site um pouco, para vocês terem noção de quanto é o valor mais ou menos de cada produto, que é um produto que você compra se você tem um bicho de estimação. E outra coisa, esse valor muda por dia, tá? Então é muito legal você entrar num dia, depois entrar no outro e ver que mudou o valor. Realmente tem grandes alterações nesse mercado. Ainda mais agora, nessa situação que a gente tá vivendo, o preço tá mudando bastante, ainda mais em relação ao querido dólar, né? Que a gente exporta também. Então, às vezes, o produto falta aqui porque a gente tá exportando, entendeu? Por causa do valor que vai ganhar um pouquinho a mais aqui, entendeu? Tá, mas então, voltando aqui ao assunto, o que a gente precisa saber para começar? Os níveis nutricionais dos ingredientes. Então, pensa que tudo aquilo que eu te falei, que eu comentei sobre qual nutriente, que tem tal ingrediente, vou escolher esse ingrediente, mas qual é o nível? Lembra que eu coloquei lá? Ah, proteína bruta é 3,5. Esse é o nível de proteína que tem naquele tal alimento, né? E no outro alimento tem quanto? E qual é o valor? Então, assim, é um comparativo de novo, disponibilidade de preço,
pra gente saber se vai ser adequado pra gente e vai facilitar a gente fazer a ração. E a exigência para a categoria escolhida, vai ser um gato, vai ser um cachorro. Por exemplo, se for um gato, tem que colocar taurina, né? Bom, vamos colocar aí vitamina K, entendeu? Então a gente precisa saber certinho, detalhadamente, o que e como e quando a gente vai fazer, tá bom? Para formular uma ração. Aí, em relação a formular essa ração, a gente tem métodos, né? Então aqui eu coloquei 4 opções que eu vou explicar adiante como é que funciona cada uma. Tentativa e erro é técnica de ajustamento e prática, então o nome já diz tudo. Processos algébricos, contas, meus amores, conta. Quadrado de Pearson, que eu vou explicar um pouco, que é o método do quadrado, já diz o nome. E computação, né? Reações do mínimo custo. Tá, então na tentativa e erro é exatamente você ir fazendo, formulando, colocando isso, colocando aquilo e vendo até quando vai ficar bom. É claro que tentativa e erro é algo que legal para chegar a um ponto, porém no modo econômico pode dar um prejuízo, porque cada erro você tá perdendo matéria-prima que foi paga. Então a gente acaba tentando não levar necessariamente para a prática, para conseguir chegar à perfeição assim só dessa forma. É lógico que isso faz parte de um método, mas não é o método principal, digamos assim. Bom, as equações algébricas, elas vão apresentar o percentual desejado de um ou mais nutriente, é rápido e tem algumas limitações, mas é normal como qualquer uma outra. Então eu coloquei um exemplo de método algébrico para formulação de ração. Como você pode ver, aquele lance do x mais y, né? Então por isso que é álgebra. Mas enfim, aí vai ter o valor do milho em proteína bruta, do farelo, e a gente vai começar a equação, né? Então descobrir o valor do x, y, e aí a gente vai ter, por exemplo, que x é igual a 100 menos y, que o x é igual a 75 kg, depois de fazer a conta. Então esse seria o método de formulação algébrico. E eu não vou explicar, não vou dar exemplo dessa conta em questão, porque primeiramente, eu não sou muito boa em álgebra, mas porque ela acaba sendo muito comprida. Aí no caso a gente também só tem 2, mas por eu já explicar o quadrado de Pearson, eu vou passar o método algébrico, tá? Mas quem quiser encontrar o X na internet, tem muitas questões que você podem resolver, tá bom? Eu passo. Então, aí, um primeiro método, que é o método de software, ou seja, um método tecnológico de informática. É uma formulação de mínimo custo, afinal você faz um computador, então você mesmo pode fazer. Então já é uma mega de uma vantagem. Você pode utilizar tanto um programa, um sistema, né, que vamos supor, numa empresa que você trabalha, quanto uma planilha de Excel mesmo. Então, ela permite atender às exigências ao custo mínimo. Tem muito software que já vem atualizado, que se atualiza com o preço do produto. Então, a gente consegue trabalhar muito bem com o software, né? Computador. Então, a gente consegue também cadastrar um grande número de alimentos e nutrientes, entender já qual é a função de cada um e formular uma ração boa. E também permite aí acompanhamento na variação de preço dos alimentos e permite maior segurança nas restrições e é mais rápido. Porque pensa comigo, né? Tudo que é em computador é mais rápido, né? Mas como se a gente mexe com ligado à internet, com as informações, etc., que cai um valor diário, atualização, isso já auxilia muito. Então aqui, por exemplo, é um método de formulação. Então aqui coloco lá em polpa cítrica concentrada, vai aparecer todos os valores de matéria seca, valor também. Então a gente consegue ver absolutamente tudo só por uma tabelinha, né? Então a gente consegue ligina, celulose, sódio, cloro, absolutamente tudo pela tabela. Aqui a gente vê o dia que foi pesquisado, né? E o valor que está sendo por quilo, tá? Por isso que é legal mexer com o software, porque ele dá essa atualização pra gente. Porém, se ele não tiver essa atualização diária, não for, né, digital, tem que ser manual, tem que tomar muito cuidado para ver se você atualizou o valor corretamente, tá bom? Bom, o procedimento, né, vamos lá, a gente começou a formular a nossa ração, né? Então, a gente vai ter o método de formulação, né, qual formulação que a gente vai usar. Então,
vamos supor que a gente vai usar o quadrado de Pearson, que eu já vou explicar mais pra frente, as necessidades nutricionais da espécie. Então, eu acho que ele vai precisar de esse porcento de proteína, esse porcento de mineral, esse porcento de NN, enfim, disponibilidade de conversão de matéria-prima. Ah, então eu vou ter milho, vou ter farinha de soja, determinação em limites nutrientes, aquilo que eu falei, como é que eu vou fazer esses nutrientes, eu vou colocar em farinha, vou colocar em outro método, né? Até também a formação da ração e determinação em limite dos ingredientes. Eu coloquei 2 vezes agora que eu vi. Ah, não, nutrientes e ingredientes. Então, saber qual vitaminas eu utilizarei, quais proteínas eu utilizarei, tudo isso é importante. Bom, então aqui, por exemplo, é uma tabelinha que aqui, né, no caso, é uma especificação disso. Então, eu escolhi a espécie, né, cão, fase. Vou fazer para fase de manutenção. Podia ser crescimento, podia ser reprodução. Não, vou fazer de manutenção, que ele ali, né, se mantenha bonitinho. Processo extrusado, né, que é o que eu te falei, a ração em si. A validade eu quero de 15 meses. E a qualidade eu vou querer prêmio, né? Vão ser produtos de valor médio, nível médio. Que nem eu coloquei lá na tabelinha. Então, esse, por exemplo, foi o meu procedimento. É isso que eu quero fazer. Essa é a minha metodologia, esse é o meu objetivo. É com isso que eu vou trabalhar. Agora sim a gente chega ao bendito quadrado de Pearson, tá? Pearson é o sobrenome do senhor criador desse quadrado, é claro. Bom, seguinte, o quadrado de Pearson, ele normalmente faz somente 2 alimentos ou 2 grupos de alimentos previamente misturados. Então, a gente pode usar apenas 2 alimentos para fazer essa mistura. Depois, a gente pode acabar acrescentando mais em regra de 3, mas aí depois eu dou uma explicada por cima. Então, basicamente, um dos ingredientes vai possuir um teor acima e um outro um teor abaixo do valor desejado para a mistura. Então, aqui voltando, é só um exemplo do quadrado de Pearson. Bom, vamos começar então essa parte de executar a conta do quadrado de Pearson. Então, vamos lá. Vou utilizar 2 alimentos, no caso aí do exemplo vai ser o milho e o farelo de soja concentrado. Tá? A mistura de milho, então, aí vai ter 9% de proteína bruta, enquanto o farelo de soja vai ter 40% de proteína bruta, tá? Aí a ração, eu tô querendo obter uma ração com 23% de proteína bruta. Então, minha proteína dessa ração vai ser milho e farelo de soja. E eu tô querendo ter 23%. E eu sei que farelo de soja tem 40% de proteína bruta e milho tem 9% de proteína bruta. Como que eu vou fazer, né, misturas dessas proteínas para chegar com 20% de proteína bruta? O quanto eu preciso utilizar? E aí eu coloquei 31 partes de mistura, né? Como é que a gente vai fazer essa mistura? Tá? Então, aqui eu só coloquei uma tabelinha pra gente ir preenchendo, tá? Que a gente vai preenchendo e no final a gente vai ter todo esse valor aqui, o quilo do alimento e quanto vai ter a proteína bruta por quilo desse alimento, ok? Vamos começar então o quadrado de Pearson. A gente vai colocar o quadrado, na verdade, no centro, né? E aí, dentro desse quadrado, a gente vai colocar dentro desse quadrado a porcentagem de exigência do animal, no caso, 23%, que lá a ração, o tanto de proteína bruta que a gente quer. Então, quadradinho no centro, e vamos colocar o número 23%, porque é o valor que tá me dando aqui de referência. A minha meta é essa, é isso que eu quero. Depois disso, aqui na região de cima, a gente vai colocar o teor de proteína do ingrediente energético. Aqui, o teor de proteína do ingrediente proteico. Vamos lá, então. Eu dei como exemplo o milho e a soja. Então, vamos lá. A soja, eu tenho certeza que vocês lembram que é uma proteína, né? Rica em proteína. E o milho é rico em carboidrato. Então, voltando aqui, teor de proteína de ingrediente energético. O que vai aqui, então? O teor de proteína do milho. Teor de proteína de ingrediente proteico. O que vai aqui? O teor da farinha de soja. Então, vamos lá. 9% de milho, 40% de farinha de soja. Então, 9,40. 9,40. Quer ver? Vou passar para o próximo slide agora. Temos o valor que estava esperado.
né? Milho, 9%, farinha de soja, 40%, e aqui no centro, os 23%, né, de meta nossa do que a gente quer. Aí, o que é isso daqui? O que é isso daqui que eu não tô entendendo? Seguinte, o quadrado de Pearson, a gente trabalha com subtração. E aí a gente faz uma diagonal, corta aqui e corta aqui, como se tivesse duas setas, ó. Uma pra cá, pra baixo, e essa sobe, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer 9 menos 23, tá vendo que eu coloquei aqui? 9 menos 23, eu vou fazer o milho menos a concentração que eu queria, e ela desce pra baixo. Farinha de soja, 40% menos os 23%. 40 menos 23, aqui em cima, 17M, 14 farinha de soja. Então, assim, a gente tem esse valor de 17M do milho e 14 de farinha de soja. E vamos lá. E esse valor aqui de baixo, a gente vai dividir em 31 partes de mistura. Tá? Então, a gente tem, tá? Então, 17, 14. E a gente tem que lembrar que eu quero dividir em 31 partes de mistura esse valor. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a famosa regrinha de 3, né? A gente vai ajustar essas proporções em porcentagem. Então, vamos lá. Eu quero chegar, é claro, a 100%, que é assim que eu sei que a porcentagem vai estar completa, né? Se eu tenho duas opções de proteína e quero que essas proteínas se dividem em 23%, tá? Então, agora a gente faz as regras de X. Então, agora a gente vai fazer em relação... Primeiro a gente faz do milho e depois a gente faz do farelo de soja. Bom, então primeiro vamos começar com o milho. Então, eu quero dividir em 31 partes esse 17% de... Esse 17 de milho, né? Então, para 100, que é o valor que a gente quer, a gente já sabe que 31 é em 100. Agora eu quero saber 17, quanto que é. Então, a gente vai descobrir o valor do X. Então, multiplica. Então, a gente vai multiplicar. Então, multiplica 17 vezes 100, certo? Vamos ter o valorzinho. Vou pegar esse valor e dividir por 31. A gente vai chegar nesse valor, de 54,84%. Farelo de soja, a mesma coisa, 14 vezes 100, dividido então pelo 31. Vamos chegar ao valor de 45,16. Tá? É normal que às vezes dê 83, que nem os 54, provavelmente vai dar 54, 83%. Mas aí dá uma olhada nos números, se for um pouquinho maior, já arredonda. A gente trabalha com nutrição muito arredondada. Se você fizer uma conta aí e perceber que ficou um décimo, uma unidadinha diferente, é por causa disso, tá? A gente arredonda. Pra ficar mais fácil, vocês vão entender por quê. Então, aqui tá a nossa tabelinha, né? A gente já descobriu quanto que é o quilo do milho e da farinha de soja para chegar a um concentrado de 100. Então, pra gente saber que a conta deu certo, a gente tem que somar esses dois valores aqui, ó. O de 54 e de 45, e tem que dar 100. Se esse valor não deu 100, é porque alguma parte da sua conta ficou errada. Então, a gente tem que voltar tudo no início para ver em que parte a gente errou para conseguir formular novamente esse concentrado. Aí a gente passa para composição da ração. Porque, como eu disse, eu quero chegar aos 23%. A gente ainda não chegou, a gente só conseguiu chegar à composição de 100, né, dividido nessas 31 partes. Beleza, o concentrado tá ok. Agora vamos para a composição. Então, eu quero de 100%, que é o valor, né, aqui a gente tem o valor do milho. Coloco o valor que eu recebi, tá? Aí eu volto lá pro inicial, que era 9% de proteína bruta. Então, só volta aqui de novo, lembra? 9%. Então, né, então esse 9% dá do milho, né? Então, por X que eu quero saber como que eu vou chegar aos 23% sabendo desse 9% da proteína bruta do meu milho, né? Eu só tenho esse valor aqui dos 53% em 100. Então, a gente vai fazer regra de 3 novamente. Então, 100%, a gente sabe que em 23 é 54,84 do milho. E 9%, quanto que é? Então, vamos fazer regra de 3 novamente. 54,84 vezes 9, 100 vezes x. Multiplico esse valor, vou ter um valor dividido por 100. Chegamos a esse valor de 4,94% de proteína bruta, ou seja, de milho. Vou fazer isso novamente com o farelo de soja, 100%, sabendo que a concentração é de 45,16% em 100%.
Em 40% vai ser quanto? Então, eu coloco o x embaixo, porque é o valor que eu não sei ainda. Então, 45,16 vezes 40. E eu vou pegar esse valor e dividir por 100. Essa é a regra de 3. Que é o valor de x. O resultado agora, então, fica para 18,06 proteína bruta de farelo de soja. Aí agora eu peço para vocês somarem esse valor. Quanto que fica 4,94 de farinha de milho para 18 de milho para 18,06 de farelo de soja. E a gente chega no valor que a gente queria, que era 23, tá? Então a gente precisa fazer toda essa conta para chegar no valor que a gente quer e deseja, que aqui no caso foi 23, tá? Então a gente sabe que a conta deu certo, porque o concentrado a gente conseguiu em 100%, que é o quanto a gente quer, e de proteína bruta a gente chegou no valor desejado da ração em porcentagem, ou seja, a gente transformou isso em isso, né? A gente descobriu o valor dele dentro de 100% e depois descobriu o valor dele dentro de 23%. Tá? Então é assim que é assim que funciona a conta do quadrado de Pearson. A gente pode adicionar mais ingrediente nisso, tá? Mas aí a gente acaba tendo que fazer em 2, por exemplo, e adicionando e a gente tem o valor de 100%. Mas é um pouquinho mais complicado e teria que ter mais tempo para explicar essa parte para vocês também, mas eu espero que vocês tenham entendido. Isso é uma conta básica só pra gente entender como é que funciona, como a gente chega na porcentagem, entendeu? Ah, beleza, eu sei o valor de porcentagem que é, mas como é que eu sei quanto de produto eu coloco, quanto de outro produto eu coloco? Ah, e outra coisa legal de você notar aqui, ó, o milho, lembrando, é 4,94 de proteína bruta, o que enquanto da farinha de soja 18, né? Porque milho é carboidrato, é energético, então é claro que vai ser menor. Enquanto da farinha de soja vai ser bem maior, porque é o nível proteico, tá? É por isso que aquela posição lá de colocar o carboidrato em cima, né? Deixa eu voltar aqui tudinho. Né? De colocar aqui o energético em cima e o proteico embaixo é importante, porque senão não vai fazer sentido essa conta. Então, é isso o quadrado de Pearson. Fazer o seguinte, na próxima, na aula extra, eu coloco alguma questão sobre o quadrado de Pearson, vocês tentam fazer em casa, e no final eu coloco o resultado, tá? Deixo lá disponível, mas só vai olhar depois que tentar fazer, tá bom? Então, a parte do quadrado de Pearson é isso. E agora sim, para finalizar o curso, alimentação natural. E agora sim, para finalizar o curso, alimentação natural, né? Primeiramente, de onde surgiu isso, né? Normalmente as pessoas têm esse interesse de fazer essa alimentação diferente para os bichos. Hoje em dia, produtos saudáveis são mais procurados. A humanização dos animais, novamente, a pessoa gosta que o animal coma semelhante a você. Eu sou vegetariana, mas é claro que eu não faço isso com os animais, que são carnívoros. Mas tem gente que até prefere fazer com que o animal siga uma alimentação vegetariana. Não tô dizendo que eu sou contra, eu acho que se tiver uma suplementação muito boa, ok. Mas é complicado, animal mesmo, né? Por exemplo, um gato sem uma proteína de carne. É muito difícil você fazer um gato virar vegetariano. E eu, particularmente, não acharia correto fazer isso a partir do momento que ele é um animal carnívoro. Então, paciência. Infelizmente, a vida é o que é. E aí, eu tô falando isso como vegetariana também, então infelizmente a gente não pode escolher também a opção alimentar dos nossos bichos. Linha holística e linha orgânica eu coloquei porque é algo também que vem, né, trazendo muita atração. Isso não só para os animais, como para os humanos. A gente está em busca desses produtos diferentes, produtos orientais, etc, né? E a alimentação natural, eu tô falando dela aqui, mas se você pegar alguém que defende ração, né, que formula ração com alimentação natural, vai ter uma rixa enorme. Um fica criticando o outro, falando qual que é melhor, qual que é pior, cada um tem as suas vantagens, cada um tem os seus defeitos, né? Eu vou ser bem sincera, no meu ponto de vista, a alimentação natural, o nome já diz tudo, é uma alimentação saudável, é um produto saudável. Se é saudável, é claro que ela é mais saudável que a alimentação com ração. Né? A questão por quê? É uma alimentação que não tem corante, não tem transgênico, né?
assim, né? Depende de onde você compra seus produtos, no caso também para fazer a alimentação. Mas essa é a questão, você escolhe o produto. Você sabe a origem da carne que você está pegando, você sabe a origem do vegetal, da fruta, do legumes que você está pegando. Então é você que escolhe, você que proporciona a alimentação pro pet. Mas quando eu digo você, eu tô falando que você escolhe na hora de comprar porque alguém te passou a lista. Eu não concordo de forma alguma alimentação natural feita por você mesmo e acabou. Isso não existe, tá? Então, para fazer uma alimentação natural, tem que passar um animal no nutrólogo, né, veterinário, para que ele possa fazer a dieta corretamente para o animal. Não existe essa de olhar no Google, ver receitas de diferentes pessoas, porque isso vai para cada animal. Antes de começar uma alimentação natural, esse animal precisa passar por uma bateria, saber se está tudo ok. Como é que está o exame desse animal, né? Ele tem algum problema sanguíneo, alguma deficiência, que alguns alimentos naturais podem servir de forma terapêutica. Então, por isso que é importante também saber, né? E saber que a gente vai entrar com uma alimentação que não vai prejudicar esse animal no lugar, né, de tentar ajudar. Tá? E outra coisa também, o nutrólogo, por exemplo, a ingestão de água muda com a alimentação saudável, porque são produtos com mais umidade, né? A gente não trabalha tanto com matéria seca, são materiais úmidos. Então, obviamente, ele vai ingerir menos água, porque ele está ingerindo já água pelos alimentos. Então, o nutrólogo também vai controlar essa questão da água, coisa que não tem diretamente com a ração. E aí, cada espécie também, porque a dieta é diferente de cada espécie e também da fase. Vamos supor, você pegou esse cachorro filhote, depois tem a fase dele em crescimento, depois manutenção, idoso. Vai mudar, ele precisa de suplementos diferentes, né? Filhote, principalmente, é o maior cuidado, que é a fase de desenvolvimento, de começar uma alimentação natural. Ele precisa de suplementação, enquanto ração, né? Não é necessário uma suplementação, uma ração boa, também não é necessário em relação a quer dizer, é necessário em relação à alimentação natural, porque esses legumes, essas carnes não vai ter todo o nutriente necessário para fortalecer, por exemplo, o crescimento dos ossos. Então a gente acaba precisando dar uma suplementada assim com cálcio e com outros minerais e vitamínicos para que ele cresça de forma correta. E outra coisa também aí, por exemplo, eu coloquei as tigelinha dele, a higiene, né? A asepsia desses legumes, das carnes em questão, a qualidade, a asepsia do pratinho que você vai utilizar para colocar, para servir eles, isso também funciona para ração, é claro. Tem que ter uma asepsia muito bem feita para que você não contamine o seu animal, tá? Ainda mais com verduras, legumes, etc. É sempre importante lavar isso até pra gente, né? Infelizmente tem muito agrotóxico na nossa alimentação. Então é isso, a alimentação natural, ela não às vezes a pessoa fala, não, porque a ração tem mais nutrientes, etc. Não, a alimentação natural, pelo nome você já entende que é a alimentação mais saudável que existe. Porém, requer muito tempo e tem que ter comprometimento. Esse animal tem que passar com o nutrólogo, não é você que vai decidir o cardápio do seu cachorro, tem que ter tudo certinho, tá? Aconselho mais para cachorro do que para gato, por questões. Enfim, então quem tem interesse em injetar essa forma de alimentação, procura um nutrólogo, tá? E em relação à ração, é porque a ração é algo mais prático, mais eficiente, mais rápido, etc. Tá ali, né? Mas seria ótimo uma alimentação sem corante, sem transgênica, é claro que o animal vai ficar mais saudável. Inclusive, tem várias pesquisas sobre alteração no genoma desses animais, se eu não me engano, que comprovam que uma alimentação natural mudam o genótipo, mudam genoticamente. Esses animais conseguem reverter algumas células de doenças, por exemplo, só com alimentação natural saudável. Isso vai da gente também, a gente também pode fazer isso com a gente, né? Limpar o organismo, diria assim, tá bom? Então, com os animais não é diferente, a gente só precisa de equilíbrio, tá? E um nutrólogo. Bom, gente, é isso que eu tinha pra falar. O curso acaba aqui. Agora a gente só tem mais uma aulinha extra. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha compartilhado alguns dos meus conhecimentos de nutrição de pequenos animais com vocês. Eu foquei bastante na formulação porque é uma área que eu conheço mais.
Essa parte de formação é muito legal mesmo, de se pegar, de fazer conta. Tem livros, eu vou indicar, eu sempre coloco indicações de livros, fontes, links, etc. Sempre no vídeo extra, tá? Pra vocês pegarem, poderem analisar. E vou deixar também as questões de matemática pra vocês treinar um pouquinho o cérebro, né? E aí eu falo um pouquinho também sobre a personalidade e a raça de cada animal. E é bom também eu falar um pouco sobre como você conversa com o proprietário, isso para estudantes de veterinária, para já formados, como você conversa com o proprietário para indicar uma alimentação. Isso é muito complicado às vezes. Convencer o proprietário que você está falando que esse alimento é melhor do que ele oferece, né? Porque às vezes também vai pesar no bolso. Então eu vou explicar também um pouquinho, aproveitar um momento extra para dar uma explicadinha de como dar uma manipuladinha, uma convenção. Mas é melhor pro bicho mesmo convencer o proprietário a mudar a alimentação, tá bom? E é isso. Muito obrigada por acompanhar e até o próximo curso.